Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês como que eu montaria uma carteira somente de ETFs focados para dividendos, renda em dólar para você cair em todos os meses ou trimestres. Quais seriam esses ETFs que eu provavelmente escolheria, como que eu montaria e como que eu analisaria essa carteira para, de certa forma, me trazer os melhores dividendos possíveis. E obviamente o melhor retorno ao longo prazo. Eu tenho certeza que bastante dica que eu vou trazer aqui para vocês, dificilmente eu trouxe em outros vídeos, até como comparar ETFs, vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. O primeiro ponto que eu gostaria de começar aqui, e que muita gente me faz essa pergunta, é se vale a pena investir somente em ETFs ou tem que ter ações e REITs na carteira lá no exterior. Os ETFs em si, eles já são um fundo de investimento com várias ações ali dentro e por si só já fazem uma diversificação gigantesca na sua carteira. Lá nos Estados Unidos existem mais de 2.000 ETFs para você poder comprar e escolher. Então sim, já respondendo por isso, vale a pena você ter só ETFs na carteira se for do seu interesse. Não há necessidade de ter ações ou REITs também na carteira só por ter. Se você quer ter só ETF, tudo certo. Até porque existem alguns ETFs que vão trazer rentabilidades maiores do que algumas ações e REITs que você poderia escolher na sua carteira. Fora que com ações e REITs na sua carteira você tem que ficar analisando, acompanhando e etc. Então assim, não existe certo ou errado, existe o que é mais adequado para o seu perfil e que você acredita. A gente tem, por exemplo, o retorno aqui de dois ETFs bem interessantes para mostrar para vocês como dá para ganhar muito com eles também. Que são o caso dos ETFs Triple Key e o SOX, né, que são um ETF que replica a Nasdaq 100, as 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa americana, e o SOX que pega empresas de semicondutores. Esse gráfico aqui, ele traz a rentabilidade desses dois ETFs nos últimos 20 anos. Ou seja, vocês podem observar aqui que os dois trouxeram mais de 1.100% de valorização. E se você pegar esse percentual de valorização nos últimos 20 anos desses dois ETFs e colocar em valor financeiro para vocês terem uma ideia, então se você tivesse colocado $10.000 há 20 anos atrás no ETF Triple Key, que é o QQQ, hoje você teria aproximadamente $138 mil, o que com a cotação do dólar hoje te traria mais ou menos R$700 mil com $10 mil colocado há 20 anos atrás. Isso que $10 mil 20 anos atrás deveriam ser, sei lá, R$20 mil, quase nada, e se tornariam R$700 mil em 20 anos. Você sabe o potencial disso aqui, o quanto é de dinheiro que dá pra você ganhar no longo prazo? Com o SOX a mesma coisa, né? Se tornariam aí R$631 mil hoje com a cotação do dólar atual. Fora que nessa rentabilidade aqui eu não tô considerando a valorização do dólar durante esse período, tá? Porque o dólar custava muito menos do que R$2, hoje custa uns R$5. Então tem uma diferença também no ganho cambial. Bom, mas vamos pro que interessa aqui, porque é basicamente mostrar pra vocês como eu escolheria esses ETFs de dividendos, como que eu montaria uma carteira para renda passiva só com ETFs. Então a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui são alguns ETFs de renda passiva que eu gosto mais na bolsa americana. Obviamente que tem outros aqui, eu poderia colocar mais uns 20 aqui se quisesse, mas eu decidi selecionar alguns aqui pra gente ter uma seleção um pouco menor. Eu tô deixando um pouco mais ampla assim a tabela para vocês poderem pausar o vídeo caso vocês queiram e dar uma analisada, tirar um print, estudar depois. Mas o interessante dos ETFs, que nem eu falei pra vocês, são as possibilidades que a gente tem lá fora, porque dá pra você pegar ETF que tem 300 empresas, até ETFs que tem 51 empresas, e ETFs que pagam dividendos mensais, até ETFs que pagam dividendos trimestrais. Por exemplo, esses três últimos aqui, que é o JIP, o DHS e o SPHD, são três ETFs que eu acho bem legais. O JIP talvez é um pouco mais arriscado, mas esses dois aqui são bem interessantes e que pagam dividendos todos os meses. Tá bom, mas como que de certa forma eu pegaria esses ETFs e construiria uma carteira na prática? Como eu colocaria isso nos meus investimentos atuais? A ideia inicial aqui é o seguinte: eu sempre gosto de ter nas minhas carteiras, independente se é dividendo, se é de rentabilidade, se é de crescimento, eu gosto de ter ou o VOO na minha carteira ou o QQQ, né? O VOO, ele é um ETF que replica o S&P 500, compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o QQQ, as 100 maiores empresas de tecnologia. Se você gosta um pouquinho de mais de risco, o QQQ vale muito a pena. Se você gosta de menos volatilidade, o VOO tá muito bom. Então um dos dois eu acho bem interessante ter. No meu caso eu gosto de um pouco de risco, então eu colocaria o QQQ, tem que ter na carteira, tá? É um ETF base, e eu teria aí ao menos 10% nesse ETF. Mas como o seu foco é renda, é dividendos, você não vai colocar muito percentual nesse ETF em específico, porque ele não paga muito. E aí, por exemplo, eu pegaria ETFs que pagam dividendos mensais, seria meu foco maior, porque eu queria receber uma renda todos os meses. Então eu pegaria, por exemplo, o DHS, que é esse ETF aqui bem interessante, que pega 400 empresas diversificadas, pegaria esse SPHD e colocaria na carteira também. E você muito bem poderia diversificar o percentual aqui da carteira restante só nesses três ETFs e estaria tudo show. Esse é um outro paradigma que eu queria explicar até pra vocês, porque muita gente acha, quantos ETFs eu tenho que ter na carteira se for montar uma carteira só de ETFs? Você pode ter apenas um se você quiser. Óbvio, o risco ele vai ser um pouco mais alto? Vai, mas
você já vai ter ali 300, 100, 200 empresas dentro daquele ETF, então já é uma boa diversificação. Obviamente que eu não gosto de colocar só em um ETF e não faria isso se fosse montar uma carteira de dividendos só com ETFs. Eu colocaria ao menos 3 ETFs, 4 ETFs ali para ter uma diversificação, mesmo sendo ETFs voltados a dividendos. Mas obviamente, antes de colocar eles na carteira aqui, eu vou mostrar 2 passos para vocês muito importantes para vocês não fazerem besteira, porque senão isso pode dar problema para você lá na frente. Que é basicamente aonde eu analiso esses ETFs e como eu comparo esses ETFs entre eles para ver se eu não tô comprando muito do mesmo, né? Porque às vezes esse ETF que ele compra as mesmas empresas, você tá comprando 2 ETFs que fazem a mesma coisa. Aí não faz sentido. Então você tem que saber filtrar isso também, eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes, só lembrar vocês que no dia 14, 15 e 16 de agosto agora, 2023, eu vou fazer um evento de 3 dias para mostrar para vocês como criar uma renda passiva em dólar. Vou dar várias dicas aí que vocês não têm ideia do que vai ter lá, material didático, planilha para vocês estudarem. Nesses 3 dias aí de muito conteúdo, eu vou mostrar na prática estratégias que provavelmente jamais foram faladas aí por qualquer analista na internet e que vão te ajudar a aumentar seus ganhos em dólar na bolsa americana. Para você participar, é só se inscrever no link aqui embaixo, é gratuito, entrar no grupo lá do WhatsApp e você vai começar a receber e-mails do evento para poder participar e assisti-los também. E também, obviamente, baixar seus materiais didáticos. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e depois vai me agradecer. Bom, o primeiro site que eu gosto de olhar bastante é o ETF.com, em que basicamente eu vou entender um pouquinho mais sobre esse ETF em específico que eu vou colocar na carteira, porque é legal vocês lerem o que ele faz exatamente. Então, nesse site ETF.com, ao procurar pelo ETF que você quer buscar, você vai ter várias informações, como taxa de despesa, né, que é a taxa de administração, mais de 0.6, 0.7 já não é legal você pegar um ETF de dividendos, porque já é muito alto. Então, no caso desse aqui é 0.38, tá tranquilo. As outras coisas que eu vou olhar aqui são basicamente qual que é o dividendo atual dele. Então, no caso do DHS é 4.15% ao ano, ele mostra aqui pra gente. E também qual que é as empresas que fazem parte. Eu gosto de olhar, porque assim eu consigo entender se eu acredito nesses distribuição que esse ETF tá fazendo, né? Por exemplo, ExxonMobil, Ambev, Chevron, Philip Morris, são empresas grandes, eu não gosto de todas elas, mas por ser um ETF que tem até 5% aqui de diversificação, acaba sendo bem interessante pela quantidade de empresas e diversificação setorial ali que ele faz, não teria muito problema se uma dessas empresas fosse mal. Fora que ele tem uma diversificação aqui também de finanças, na parte de utilities, né, que seria energia, então isso é bem interessante também você ver e ver se você se adequa a esse tipo de ETF. Então, por exemplo, eu escolhi esses dois aqui, poderia colocar até o Nobel, por exemplo, que eu acho ele bem legal, mas não quer dizer que esses outros aqui são ruins, mas são os que eu mais me adequo, mais eu acho interessante. Aí fora isso, tem outra coisa legal, que é aquilo que eu falei pra vocês, de conseguir ver se vocês estão colocando um ETF que tenha o mesmo de outro que você está colocando, que é basicamente a sobreposição que a gente sempre fala. Existe um site chamado etfrc.com, você vai entrar nele, vai clicar em ETF Tools e vai clicar em Fund Overlap. Aqui basicamente você vai poder comparar 2 ETFs, então você vai colocar um ETF desse lado, um desse lado e clicar em Find Overlap. No caso aqui ele pegou o ETF SPY, né, que é o S&P 500 e o Triple Key, que é o QQQ. Então vocês podem ver que 43% do que tem no SPY tem no QQQ também. Até 50, 60% igual, eu acho que ainda faz sentido você ter os dois na carteira, caso seja do seu interesse. Então eu poderia muito bem ter o SPY e o QQQ na mesma carteira, que não teria tanto problema assim. Mas por exemplo, o que eu olharia nessa minha carteira aqui? Quanto do QQQ tem no DHS ou ao contrário? Então eu vou colocar aqui QQQ e DHS. E vou pedir para dar um Find Overlap. E aí eu vou poder ver ó, que os dois têm 4%, muito baixo, então faz sentido eu tê-los na carteira. Depois eu vou pegar, por exemplo, o DHS e o SPHD, que são dois que pagam dividendos mensais, e compará-los. SPHD, Find Overlap, vocês podem ver que 33%, ainda está dentro aqui dos 50%, 60% que eu gosto de estipular, então faz sentido tê-los na carteira, porque não vão ter empresas muito iguais, com diversificações muito iguais, vão ter bem divergentes. Porque é isso que você tem que buscar, né? Fora de ter ETFs um pouco diferentes, você tem que buscar ETFs que compram empresas diferentes. E eu faria isso com o restante dos ETFs que eu colocaria na carteira e faria uma diversificação aqui dos percentuais. Essa diversificação dos percentuais é uma das coisas mais faladas também, porque muita gente acha que tem uma regra no livro a ser dita. Para ETF em específico, não é muito algo cravado assim no livro para que tem que ser no mínimo 10, 20%. O interessante é que ETF você pode sim colocar percentuais maiores, de por exemplo 25% num ETF, porque ele é bem diversificado, ele tem várias ações ali dentro. O diferente, se eu fosse colocar uma ação, por exemplo, da P&G, que é uma ação bem interessante de dividendos, eu jamais colocaria mais de 10% numa ação em específico, mas num ETF sim. Mesma coisa para o REIT, se eu fosse colocar o O, por exemplo, eu não colocaria mais de 10%, mas para um ETF eu colocaria sim. Então eu poderia muito bem fazer uma diversificação de, por exemplo, 40% no DHS, 10% no QQQ, 40% no SPHD e 10% no Nobel. Eu ia focar o meu maior percentual da carteira em 2 ETFs que pagam rendas mensais, então é bem provável que o valor financeiro ia me render muito mais dividendos mensais na carteira, e os outros percentuais mais por diversificação mesmo, que eu colocaria aqui. Mas isso não é cravado, você pode colocar
colocar o percentual que você achar ideal. Você pode colocar 30 nesse e 20 no Nobel, caso você goste mais dele, e fazer uma diversificação de acordo com o que você for querendo. Eu sei que o foco desse vídeo era realmente montar uma carteira só de ETFs focada em dividendos, e era mais ou menos isso que eu faria caso fosse do meu interesse fazer isso para minha carteira pessoal, mas eu gosto de atrelar isso com ações e REITs. Então se eu fosse colocar uma ação e um REIT, né, no caso aqui um REIT-O e o PIG na carteira, aí sim eu colocaria, por exemplo, 8% no máximo, 10% em cada um desses REITs e ETFs, e diversificaria o restante dos percentuais nos ETFs que eu escolhi. Então você vê que não tem muito segredo. O que vai mais importar mesmo é você saber escolher bons ETFs, bons ativos para compor essa carteira, que sejam diversificados de setores diferentes e fazer uma distribuição ali interessante entre eles. Agora, me diz nos comentários, você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deu para aprender alguma coisa nova? Espero que esse vídeo tenha te trago valor, e às vezes a gente coloca muita dificuldade em coisas que tem que ser fáceis e simples de serem montadas. Montar uma carteira de investimento não tem que ter dificuldade, e o simples bem feito na bolsa americana te traz muita rentabilidade no longo prazo. Às vezes você tenta dificultar colocando um monte de ETF, um monte de ação, um monte de REIT, isso aí só vai te prejudicar tanto para analisar e tanto para sua rentabilidade, tanto para seus dividendos. Então simplifique as coisas. E lembre-se de se inscrever no evento que vai acontecer dia 14, 15 e 16 de agosto de dividendos, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão aprender muito sobre criar renda passiva lá no exterior em dólar. A gente se vê nos próximos vídeos, valeu, até mais!